Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Pessoal, é isso mesmo, Alexandre de Moraes pode ser preso e condenado até 10 anos de prisão lá nos Estados Unidos. A lei lá não é igual aqui, né, pessoal? Lá, 10 anos, a pessoa fica 10 anos mesmo. Aqui não é, aqui é só um ano e aí é solto, né? Essa lei maravilhosa aqui do Brasil. Mas é isso aí, pessoal. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O quê? Moraes preso? Moraes pode ser punido nos Estados Unidos por um crime federal, com uma pena de até 10 anos de prisão, e tudo isso faz parte da nova estratégia do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Esse aqui é um daqueles vídeos que vai fazer você se sentir melhor, que vai renovar sua esperança por justiça. E agora não é mais apenas a cassação de vistos americanos, não. Não é mais apenas barrar o Moraes de entrar nos Estados Unidos. Não é mais apenas aplicar a lei Magnitsky contra Moraes e decretar pena de morte financeira contra ele. Não. O plano de Eduardo Bolsonaro contra Moraes nos Estados Unidos envolve algo muito maior, que a gente não sabia até agora. É a possibilidade de o ministro ser investigado criminalmente. Leia aqui comigo a matéria da Folha de São Paulo e não sai daí, porque essa reportagem tem uma grande novidade sobre as punições dos Estados Unidos contra Moraes. Olha aí. Plano de Eduardo Bolsonaro contra Moraes nos Estados Unidos inclui processo no Departamento de Justiça. O plano do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e de seus aliados e aliados de Donald Trump contra o Moraes do STF, lá nos Estados Unidos, inclui um possível processo no Departamento de Justiça mirando o ministro. Além das sanções econômicas e de medidas para o bloqueio de visto, o roteiro considera que o órgão dos Estados Unidos, que tem funções de Ministério Público, um órgão que não existe lá, um Ministério Público, pode investigar o ministro pelo crime de conspiração contra direitos fundamentais. Você entendeu por que Eduardo Bolsonaro não pode voltar para o Brasil? Olha o tipo de ação, de investigação, de medidas que ele está articulando lá nos Estados Unidos. Se ele voltar para cá, o que você acha que o Moraes vai fazer com ele? Gente, se Eduardo Bolsonaro conseguir isso aqui, vai ser algo monumental. Ainda mais monumental, talvez, do que a aplicação das punições da lei Magnitsky. Seria o primeiro caso na história de um ministro do Supremo brasileiro sendo investigado criminalmente nos Estados Unidos. Ou seja, sujeito a ser denunciado por procuradores americanos por crimes, punidos com pena de prisão. Se você já está gostando dessas novidades, então curte aí o vídeo com força, deixa o seu joinha, senta o dedo para que mais pessoas saibam disso e vem aqui comigo porque a situação fica cada vez mais séria. Olha aí. Segundo o advogado próximo da gestão Trump, a lei prevê como delito que se conspire ou ameace uma pessoa nos Estados Unidos no sentido de impedi-la de exercer prerrogativas garantidas na Constituição, como a liberdade de expressão, sem que se tenha autoridade para isso. Esse advogado avalia que as ações do magistrado são uma tentativa de coação contra a liberdade de expressão. É óbvio, isso é evidente. A pena para quem é condenado por esse crime varia de pagamento de multa a prisão por até 10 anos. E prisão de 10 anos nos Estados Unidos, gente, não é que nem aqui no Brasil. Uma prisão aqui no Brasil de 10 anos, a pessoa vai ficar presa um ano. Lá não. Lá é 10 anos, 10 anos. Opa! Será que as ações do Moraes já não se enquadram nisso aqui, violações de direitos previstos na Constituição? Bora listar aqui. Nós temos as ordens de censura do ministro contra residentes dos Estados Unidos, como a Flávia Magalhães, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo. Nós temos as decisões do ministro contra Elon Musk, que foi incluído em 2 inquéritos criminais diferentes do Supremo por Moraes. Nós temos a decisão que baniu o X do Brasil. Nós temos a decisão que baniu a Rumble do Brasil. Você consegue lembrar de alguma outra coisa aí? Vai escrevendo aqui nos comentários e olha aqui, porque a matéria confirma que são mesmo esses casos que podem sujeitar o Moraes a ser investigado por crimes que têm penas de até 10 anos de prisão. Olha aí. O argumento é que Moraes se enquadraria na infração por ter emitido decisões que prevêem a aplicação de sanções a empresas de redes sociais como o X e o Rumble, com ordens para o fornecimento de informações sobre usuários e suspensão de contas, sob pena de aplicação de multas, além de ter mirado pessoas nos Estados Unidos. Agora veja isso aqui, gente.
A estratégia está sendo tão bem amarrada que um documento extenso de mais de 1000 páginas denunciando todos os abusos e ilegalidades morais está sendo entregue agora às autoridades do governo americano. Olha aqui, ó. Integrantes da articulação no país têm tentado mostrar às autoridades que 14 indivíduos em solo americano foram alvos de morais, entre eles Elon Musk, dono do X, Jason Miller, ex-assessor de Trump, que foi detido no aeroporto brasileiro e ouvido no inquérito das fake news, Steve Bannon, que foi o principal estrategista do presidente americano e é citado no inquérito das milícias digitais, e os brasileiros que estão nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos e Ludmila Lins Grilo. As informações constam num documento extenso de mais de 1000 páginas que está sendo levado aos órgãos do governo com cópias de processos. E aí tem mais alguns fatores que podem levar o governo americano a realmente investigar o Moraes. Recentemente, o ministro provocou novamente o Trump e o Elon Musk a ordenar que a Meta e o X informem para a Polícia Federal em até 10 dias os dados cadastrais dos perfis do Alan dos Santos, que é residente nos Estados Unidos, que criou suas contas nos Estados Unidos, que postou dos Estados Unidos. Ou seja, as ordens do Moraes são absolutamente ilegais. E eu fiz um vídeo sobre isso explicando aqui no canal. Eu vou deixar o link para você aqui na tela final e também na descrição para você conferir, porque lá eu te conto em detalhes essa história que vale a pena assistir. Essa nova provocação do Moraes ao governo Trump pode servir como prova para os americanos dos abusos que estão sendo denunciados por lá. E mais até do que isso, não só como prova, pode servir de estopim, de gota d'água. Agora olha isso aqui que eu vou mostrar para você. A Folha conversou com outras pessoas envolvidas nessa articulação que confirmaram que as punições contra Moraes pela Lei Magnitsky são apenas questão de tempo. Questão de tempo. Olha aqui, ó. O processo no Departamento de Justiça, se for consolidado, ocorreria em paralelo ao esforço por outras sanções contra o ministro. Uma das apostas de bolsonaristas é que Moraes possa ser sancionado com base na chamada Lei Magnitsky. A legislação aprovada no governo Barack Obama impõe restrições a vistos, congela contas e ativos dos alvos no exterior e impõe restrições financeiras a empresas. Eduardo Bolsonaro afirmou à Folha acreditar que a sanção é factível. Outras 2 pessoas envolvidas na articulação também consideram uma questão de tempo para a punição acontecer. Antes eles achavam que era piadinha, davam risada, né? Ficavam fazendo piada, agora tá vendo. É real, pode acontecer a qualquer momento. A reportagem não conseguiu resposta do Departamento de Estado, nem do Departamento de Justiça a respeito das medidas. E aí, ficou animado com essas novidades como eu? Colocou um sorrisinho para começar bem a nossa semana? Gostou? É isso aí, pessoal. Mais um vídeo para vocês aí. A notícia é excelente aí. Se você não é inscrito, mais uma vez, se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo sobre o julgamento do Bolsonaro, sobre essa situação Eduardo Bolsonaro e também do que pode acontecer ao Alexandre de Moraes. Pessoal, se inscreva, deixe o seu like e até o próximo vídeo.